Fala pessoal ligado no Davi Dom Vlog, estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é... Vale a pena fazer college em Montreal ou Quebec? Olha, boa pergunta, hein? Então vamos lá. Bora lá pro vídeo. Bom, a gente anotou alguns pontos, né, enquanto a gente estava conversando sobre esse tema, para refletir, né, e não esquecer de nada. E eu acredito que o primeiro ponto, quando as pessoas começam a pensar em college, né, amor, é que é caro. Então isso é uma coisa unânime. Talvez para quem tenha mais condições financeiras no Brasil, de repente investir, sei lá, 20 mil o ano não seja 20 mil dólares, né? Não seja muita coisa, mas para a grande maioria, e eu sei que para a grande maioria que acompanha a gente, pensa nisso. Então, considerando isso, a gente vai trazer pontos positivos e negativos nessa conversa. E eu vou começar pelos positivos primeiro, tá? Então, o primeiro ponto é com relação ao college ser mais barato aqui em Montreal, quando a gente compara com algumas outras cidades grandes, né? Então, por exemplo, Montreal e Vancouver, o college aqui custa menos. Em Vancouver a gente tem boas instituições de ensino também, mas acho que o pacote todo, né? Uhum. A moradia em Vancouver... tem colleges em Vancouver que são também mais caros, acompanham o preço da região. Então, realmente, né, se a gente está falando de que Montreal é uma cidade grande, tem uma região metropolitana aqui, né, e ainda assim te oferece colleges mais baratos, eu acho que numa briga aí, quem está procurando por custo-benefício vale a pena. Com certeza. E entra já no segundo ponto, que é o custo de vida, né? Então, a gente sabe que no começo a gente converte tudo, né? De dólar para real. Então, a gente fica nessa conversão. E com relação a custo de vida, pelo menos, a gente sente muita diferença no aluguel. Então, acho que isso é o que mais impacta, né, amor? Se bem que aqui em Montreal também a gente percebeu que aumentou já do ano que a gente chegou para cá. Mas isso aumentou no Canadá todo por conta da inflação, né, depois da pandemia. Então a gente já sabia, né, que isso iria acontecer, já era uma coisa que a gente esperava. E assim, o custo de vida, por exemplo, de um apartamento para um casal aqui gira em torno de 1.200, 1.300. E tipo, Toronto, por exemplo, foi mais 1.000. Então, tipo, 2.300. Vancouver eu não tenho muita certeza, mas eu cheguei a ver na casa de 2.800. 2.700. É por aí mesmo, é por aí. Assim, né, quando a gente fala do custo de vida, que você entrou nesse ponto agora, o aluguel é grande parte do custo de vida. Eu acho que é a maior, né? Sim, porque quando a gente vai falar de mercado, as coisas podem mudar, algumas coisas podem não mudar tanto. Uhum. Mas o aluguel é uma coisa que realmente é o game changer nesse ponto de custo de vida. Então é o que faz toda a diferença. Se você consegue economizar no aluguel, você está garantindo aí economia também no restante das coisas. Então o fato de Montreal ser uma grande cidade e ter um aluguel bem mais barato, poxa, 1.000 dólares, a gente tá falando muita de diferença, muita coisa. Né, com 1.000 dólares. As pessoas acho que já conseguem imaginar, mas não tô nem falando da questão de converter para reais, tô falando aqui na vida no Canadá mesmo, que 1.000 dólares pode fazer assim na sua vida de diferença todo mês, é impressionante. Então, esse com certeza é um motivo a ser considerado para as pessoas que pensam em fazer college aqui em Montreal. Bom, e o terceiro ponto positivo que a gente queria listar é com relação à oportunidade de você aprender francês. Então, vamos pensar que de repente você já fala inglês, vai fazer seu college, né, em inglês, que aqui você tem essa opção, isso é um bônus também, que você pode fazer ou em inglês ou em francês na maior parte das instituições, pelo menos em Montreal. No resto de Quebec eu não sei, mas em Montreal é dessa forma. Quase todas as instituições elas vão oferecer nos dois idiomas, né? Então isso é bem legal. E aí vamos supor que você decida fazer inglês, que foi o nosso caso. A gente não falava nada de francês. Então o Quebec ele oferece a francização, que é um curso de francês para quem não sabe a língua, né? Basicamente é isso, é oferecido pelo governo. O Luan pode falar melhor que eu, porque ele chegou a fazer. Eu não consegui bater com os meus horários, infelizmente. Mas ele tem uma ideia, né? Vem aí em breve um vídeo com mais informações sobre esse tema, né? Pra quem tá curioso em saber sobre francização. Mas assim, é sim uma possibilidade. Eu posso dar como spoiler do vídeo que vai vir aí que você tem que também não só vir contando com a francização. Por quê?
para você começar, o bacana da francização é que você vai aprender e você vai receber por isso. Para você começar a receber, em vários casos pode demorar. Tá? Então, para quem tá contando com dinheiro imediatamente, isso não é esquece. assim, né? Pensando no sentido de, eu venho e eu vou me manter aqui com parte do dinheiro da francização. Não é bom contar Não com conta isso. com isso, tá? Se for um complemento, beleza, porque aí você vai sair ganhando nisso e ainda vai aprender o idioma. Só o fato de você não estar pagando, né? Já ajuda, E alguém já poder estar te ensinando o francês. E eu posso dizer que eu gostei do conteúdo. Eu acho que realmente é bom e você tem pessoas ali, geralmente os professores estão dispostos a falar em francês mesmo, e você vai estar em contato com outras pessoas que não sabem, mas às vezes tem trocas com outras pessoas que estão em níveis maiores. Então eu acho que dá para aprender bastante coisa, principalmente você que chega do zero, mas só esse adendo aí na parte financeira, não fique só contando com o pagamento não, e aí tem a questão do horário, né? O schedule é um negócio que pode interferir, porque às vezes você está precisando trabalhar e fazer a francização, o horário pode te atrapalhar um pouco, né? Eles não têm horários tão flexíveis assim, tem opções, mas, né? Eu sei que tem uma opção de sábado, porque eu até cogitei fazer, mas sinceramente, quando a gente tá no Brasil, a gente planeja, né? Um monte de coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que quando você começa a viver mesmo a vida aqui, são tantas coisas que acontecem tão rápido, que às vezes o sábado é o único dia, tipo assim, que você tem, tipo, pra tentar descansar, pra tentar fazer qualquer coisa, pra cuidar da casa, enfim. Então, pra mim não rolou. O Luan fez, gostou, acho super legal isso. Eu fiz um mês e tava quase começando a época de inverno. Não, já tinha começado, né? Tava quase Mas nevando. era né? época assim de já bastante frio e tudo mais. E eu chegava tarde em casa e cansado, e no outro dia eu levantava cedo para ir trabalhar. Então assim, né? Na minha conta não deu certo, não fechou. E aí eu fiquei um mês. O francês que eu aprendi assim não me garante para conseguir um emprego assim 100% em francês aqui, mas eu já tive uma evolução. Então, para mim, eu acho que valeu a pena. Né? É válido. Bom, e agora para os pontos negativos sobre fazer um college aqui em Quebec. Então, Quebec todo mundo zoa, né, que é um país à parte do Canadá. Tem muitas leis que se aplicam aqui e não se aplicam no resto do Canadá. Por exemplo, para quem está vindo estudar sabe que tem um passo a mais, né, amor, além do visto, que é o CAC. Então, as coisas aqui funcionam diferente, não tem como a gente ignorar esse fato. E o primeiro ponto é com relação à mudança de leis e regras o tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente estava vindo do Brasil para cá, eu acredito que a gente até comentou em algum vídeo, teve essa mudança no PGWP. Então, originalmente, o meu curso era um curso de 2 anos, e por conta dessa regra, o college precisou acelerar e finalizou em 1 ano. Provavelmente o meu PGWP vai ser também, né, impactado por conta disso. E agora, se eu não me engano, fazem uns 2 meses, 1 mês e meio que teve uma outra mudança? Acho que sim, por aí. Gente, se não tiver certo, vocês ignorem, tá bom? Eu acho que é isso. Mas foi com relação aos cursos ofertados em inglês, para você ser elegível para pegar, para receber o seu PGWP, a pessoa teria que fazer um teste em francês. Então, ou seja, você vai estar aqui, você vai estar fazendo um curso em inglês, porém, você vai ter que demonstrar que você tem um conhecimento em francês. Se eu não me engano, é o B2. Então, assim, de qualquer forma, vai ter o francês ali no meio, né? E teve alguns colleges que perderam a elegibilidade, isso já ano passado, né? Alguns outros que mantiveram. Então, quando a gente pensa nisso, tem que ponderar se realmente vale a pena. Correndo o risco de sabendo que o governo muda o tempo todo, né? E aí tem um ponto, né? Não é que eles estejam errados em fazer isso. Mas assim, qual que é o nosso pensamento, o que a gente aprende através do YouTube, às vezes sem consultar realmente fontes ali, ou sem ter uma experiência real aqui no Canadá. A gente aprende que Montreal e o Quebec, mas principalmente Montreal, é bilíngue, então você vai vir aqui dar a mesma vida que você tem com o francês e a mesma vida que você tem com o inglês. Não é verdade, isso é mito. Não existe, gente. Eu já tô falando isso e você pode vir contar aí nos comentários algum exemplo. Mas a minha prima. Mas eu tenho um irmão. Mas eu fui e teve uma vez.
Se você era turista, se a pessoa que veio aqui estava por um curto período de tempo, é outra história. Tem exceções, mas assim, gente, não é a mesma vida para quem fala só francês, para quem fala só inglês e para quem fala os dois, tá? Se a pessoa fala os dois, ela no vive... mesmo grau, né? No Exatamente. mesmo... Ela vive o melhor aqui, realmente, porque ela tem, né, a disposição dela oportunidades tanto no inglês como no francês e principalmente por emprego, isso muda demais, né? Faz total diferença. Agora, quem vem aqui só com inglês, como é o nosso caso, e não tem francês, isso faz total diferença na questão de você arrumar um emprego, de você crescer no emprego que você tá, que você vai precisar se comunicar com outras pessoas e vai ter casos de pessoas que só falam francês. Como é que você se dirige a essas pessoas? Então, cargo de liderança, você que almeja um crescimento aqui no Canadá, em Montreal, você precisa ter francês. Entende? Eu acho que as pessoas confundem muito, amor, no sentido de, por exemplo, dá pra viver só com inglês? Dá. Tem gente que a gente conhece que veio aqui sem inglês, sem francês. Exato. E a pessoa, tipo assim, brasileira, acho que a gente é muito flexível, né? A gente se vira muito, dá um jeito. Mas seria incoerente, seria errado a gente falar pra vocês que é a mesma coisa. Você fala assim pra mim, mas se eu for no restaurante, vão me atender? Vão. Tipo, essas coisas pequenas, com o inglês você faz. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, a longo prazo, igual o Luan falou, um crescimento de carreira, dependendo da vaga, você vai precisar. Então, vamos supor, você, sei lá, quer trabalhar como farmacêutico. Cara, você precisa falar os 2 idiomas. Esquece aqui validação e tudo mais. Vamos supor que você trabalhe com atendimento ao público diretamente. Você não vai poder, quando a pessoa chegar falando em francês, você fala, espera um pouquinho e chamar outra pessoa. E outra, se você quer falar assim, eu vou trabalhar como garçom, eu vou trabalhar com qualquer coisa que tiver à minha disposição no Canadá. Certo, garçom então, por exemplo. Se você entra num restaurante e você tem a garantia de que o garçom vai poder te atender tanto em francês como em inglês, significa que você precisa ter ambas línguas, né? Exatamente. Então, só isso já prova que você precisa ter. Atendimento ao público em geral, nem se fala. Vai ter alguns cargos menores, algumas exceções, talvez quem trabalha em TI, né, tem mais possibilidade de trabalhar só em inglês, mas também já tem vários casos, né, que as pessoas agora estão pedindo também o francês aqui. Então é isso, acho que esse é um ponto válido, a questão da restrição de empregos para quem fala só o inglês. Para quem fala só francês, ainda está em vantagem, porque é a língua oficial do Quebec. E assim, né, igual o Luan falou, é restrição. Não significa que você não vai conseguir, é isso que a gente quer deixar bem claro, né? Você não ter um francês não significa que você não vai conseguir viver aqui, porque a gente tá aqui, a gente tá mostrando pra vocês, o Luan trabalha normal numa empresa daqui e tudo mais. Então, assim, não é impossível, mas é um fator limitador, né? Então não Porque tem... o pessoal vai vir perguntar, né? Nossa, mas se vocês conseguiram, Pois é. por que eu que tô assistindo não consigo? É isso que a gente tá falando pra desmotivar as pessoas, Não, né? não é isso. Mas não. Eu acho que é só importante ter em mente, sabe? Porque é muito sério você vender uma coisa dizendo, não, vai sem problemas, que você vai chegar lá só com inglês e você vai se virar, você vai voar. Não tem como. E aí, já que você entrou nesse ponto, eu acho que vale então a gente trazer essa discussão, né? Porque tem pessoas que estão no nível 0 de qualquer coisa, de inglês ou de francês. E aí a gente vê pessoas vindo perguntar pra gente, a gente tem amigos também que estavam nesse dilema. Bom, eu tenho 0. Eu aprendo os dois, eu aprendo só inglês, eu aprendo só francês. E a verdade é que a gente tem uma opinião sobre isso, não quer dizer que isso é a verdade absoluta, mas a gente tem uma opinião bem formada sobre isso, né? Na nossa opinião, eu acho que é a nossa, né? Na nossa opinião, se você tá no 0, foca em aprender o inglês. Por quê? O francês, ele vai te limitar a Quebec. Então, se de repente você receber uma proposta de emprego em British Columbia, se você não tiver o francês, se você não tiver o inglês, isso é uma carta queimada, né? Assim, existem comunidades francófonas no Canadá, em outras províncias também. E aí alguém vai dizer assim, não, mas New Brunswick é bilíngue, é a única província bilíngue, né? Porque Quebec oficialmente é o francês. Mas não é, gente. Se você buscar
fizer uma pesquisa rápida no Google aí e entender qual que é a proporção de anglófonos e francófonos no Canadá, você vai ver que tem muito mais gente falando inglês, tá? Então, quando a gente fala sobre oportunidades, a gente pensa que é melhor você se preparar com o inglês primeiro, não quer dizer que não vale a pena aprender francês, tá? Mas se eu tô no zero, hoje eu aprendo inglês e elevo o meu nível de inglês ao melhor que eu posso antes de dar um passo e ir pro francês. Por quê? Porque se você tá pensando em imigração, você tem que ter cartas na manga. Você tem que ter plano A, plano B, plano C. E você tem que garantir que se você receber uma oferta de trabalho, se amanhã surgir um programa piloto ou um programa de imigração interessante, você pode ir para qualquer lugar. Se você que está assistindo tem um sonho, ama o Quebec, quer vir morar no lugar e você já tem o francês, é outra história. A gente não está dizendo para você abandonar o seu francês. O francês faz diferença nos programas de imigração, dá pontos, como a gente já citou aqui. Está sendo incentivado isso pelo Canadá. Por quê? Justamente porque tem uma demanda, né, no mercado e precisa de pessoas que falem francês. Agora, se você não fala nada, e igual o Luan falou, não é seu sonho, não, meu sonho desde pequeno é morar em Quebec. Se não é o seu sonho, eu acho que o inglês, ele te abre mais possibilidades. No mundo. Não só no Canadá. Se você for fazer uma viagem pela Europa, você vai se virar mais falando inglês do que se você falasse só francês. Na França, acho que isso seria, tipo assim, né? Tirando na França. Que em Paris eles vão querer brigar com você. Mas não vamos falar de Paris nesse vídeo, mas não, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Mas assim, no geral, o inglês, se tiver um programa, igual o Luan falou, um programa piloto no Atlântico, um programa piloto em Saskatchewan e tudo mais, o principal vai ser o inglês, né? Querendo ou não. Então, assim, pra quem não tem um sonho, assim, não, Carol, meu sonho é morar em Quebec. É igual o Luan falou, fica no francês, estuda o máximo que você conseguir de francês, eleva o máximo seu nível pra fazer isso. Agora, se você não tem nada, se o seu plano é Canadá, não é, tipo, nenhuma província, nenhuma cidade em específico, eu acredito que é melhor o inglês, né? Vamos dar o nosso veredito, como diz o famoso do YouTube? Bora. O nosso veredito sobre se vale a pena ou não vir para Montreal e fazer college. Gente, dito tudo isso, como é que a gente vai dizer que não vale a pena fazer uma coisa que a gente escolheu fazer, não é verdade? E mesmo não falando francês, a nossa experiência ela foi super positiva. Às vezes dá até um nozinho na garganta quando a gente pensa em sair daqui e tudo mais, porque é um lugar bom, é um lugar gostoso de ficar. Porém, a gente também tem que seguir o nosso plano e tudo que a gente tem de expectativa para os próximos anos e para a nossa imigração. Você pode muito bem fazer aquilo que a gente fez, vir aqui por um período, né, aproveitar do custo de vida e depois você pode fazer uma mudança para qualquer outra parte do Canadá. Mas ouvindo de quem viveu a experiência, amor, vale a pena fazer college em Montreal? Com certeza. Eu me surpreendi, eu sempre falo que eu vim com a expectativa -1, não só 0, e eu me surpreendi. Eu acho que assim, o college em si, ele é muito parecido, a estrutura, né, de um college, ela é muito parecida, a forma como é ministrada as matérias, deve ser uma coisa muito uniforme no Canadá todo, mas tirando isso à parte, valeu muito a pena pra gente, a cidade é uma cidade incrível, tem os seus problemas, né, como toda cidade grande, mas é uma cidade linda, uma cidade que encantou a gente não esperava, né, amor, gostar tanto de Montreal quanto a gente gosta hoje, mas é o que o Luan falou, né, os caminhos vão seguindo por conta de um plano maior, mas nada impede, tipo assim, da pessoa vir pra cá, né, pensando como uma porta de entrada e resolver ficar. Às vezes a pessoa já chega trabalhando no NOC, isso vai ajudar, sei lá, num programa provincial. Então, assim, nada disso foi o nosso caso, né? Então, até por isso a mudança. A gente vai gravar um vídeo explicando por que a gente vai sair de Montreal, né, de Quebec. Que eu acho legal a gente trazer isso pra vocês. Mas o final é isso, vale a pena. Pra mim, valeu super a pena. Foi super legal a experiência, assim, de tá estudando numa língua que não é a nossa língua materna, né? Então é super desafiador, mas eu acho assim, eu não mudaria. Se eu pudesse escolher hoje, eu acho que eu faria a mesma coisa, porque o resultado que a gente tem hoje, a gente ficou muito satisfeito, né, amor? Não era o nosso plano inicial, mas aquilo que Deus tinha pra gente foi o melhor no final das contas. Com certeza. E a gente se sente super feliz com a nossa decisão. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui
deixa o seu like, conhece alguém que está interessado em saber sobre estudar aqui no Canadá, alguém, ou até mesmo você buscando, né, saber sobre custo de vida e custo de college, isso com certeza vai ajudar você. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esquece de se inscrever nesse canal e ativa o sininho das notificações, porque aí você recebe sempre uma notificação quando um vídeo novo sai. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.